Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar um vídeo falando um pouco sobre um processo que a gente passou aqui em casa há algum tempo atrás, que foi o desfraude da Sara. Só que para começar a falar desse assunto, eu preciso começar pela fralda. Então, o que me motivou a fazer o desfraude nela e qual que era o problema que a gente mais encontrava com a fralda, tá? Então, para início de conversa, a gente fez o chá de fralda dela, ah, um pouquinho menos de um mês antes dela nascer. Era pra ser dia 16 de janeiro, só que acabou rolando no dia 31 de janeiro, tá? E depois no dia 14 ela nasceu, tá? Isso lá em 2016. Quando a gente fez, então, ali que é o chá de fralda, que a gente ganhou fralda, a gente ganhou várias marcas de fralda, tamanhos diferentes e tudo mais. Então, para começar essa parte aí de quando a gente ganha as fraldas, né, no chá de fralda, é um conselho que eu dou para todo mundo. E, inclusive, foi uma coisa que eu fiz um pouquinho errado e por isso que eu dou esse conselho para as pessoas. É abrir um pacote de cada, né, diferente das fraldas e olhar o tamanho para ver se realmente um tamanho P é P mesmo, porque teve uma fralda que a gente ganhou que, se eu não me engano, era M, mas ela era menor do que a P. Então a gente acabou utilizando ela primeiro pra, pra usar mais adequado pro tamanho dela, né? E outra coisa que eu sempre fazia também era usar sempre o tamanho maior do que o indicado pro tamanho. Por exemplo, eu tinha que usar a M, a P, vamos dizer assim, só que a P só iria, vamos supor, até 4 quilos, tá? E ela tava com 3, então eu começava a utilizar já a M, porque a M era um pouquinho maior. Então eu nunca usava assim uma fralda que fosse o tamanho exato, sabe? Se ela fosse, eu tava com 3 quilos e a fralda fosse até 4, eu dava preferência pra uma fralda um pouquinho maior. E no início, assim, no que ela era bem bebezinha, nem tanto, porque eu usava o que eu tinha. Mas depois, quando eu comecei a comprar as fraldas, foi sempre assim. Era pra usar, né, no indicado ali do tamanho. Era pra usar a M, eu comprava a G. Era pra usar a G, eu comprava a extra G e assim por diante, tá? Ainda em relação às fraldas, o problema que eu encontrei maior foi numa única marca, tá? As outras marcas que eu utilizei, nenhuma deu problema. A única que deu problema foi a da Hugs, a tripla proteção, que é a do pacote azulzinho. E essa só me deu problema porque essa vazava demais. Eu achava que o problema é que eu tava usando a fralda pequena, que foi aonde eu comecei a usar a fralda maior. E mesmo usando fralda maior, a tripla proteção sempre vazou, tá? Tanto xixi quanto cocô. Se fosse só o cocô, ainda tudo bem, né? Dizer que era uma fralda mais fraca. Mas até o xixi, gente, ela fazia xixi, vazava, as outras fraldas não. Quando ela tava mais ou menos com, acho que uns 8, 9 meses, tá? Isso em outubro, deixa eu ver, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. É mais ou menos isso, tá, gente? Uns 8, 9 meses. Eu resolvi fazer o primeiro desfraude, tentar fazer o primeiro desfraude nela, tá? Isso em outubro de 2016, tá? Ela não tava com um ano ainda. Muita gente falou que eu era louca de começar tão cedo o desfraude nela. Só que eu pensava assim, quanto mais cedo eu fazer o desfraude nela, mais fácil vai ser depois pra colocar numa creche. Porque eu não vou ter que passar trabalhando fora o problema de estar tendo que fazer o desfraude nela. Então eu tentei fazer o desfraude, coloquei uma calcinha nela. E o primeiro cocô que ela fez na calcinha, ela, ela já não queria ficar com a bundinha em contato, sabe? Ela ficava se erguendo, né? A parte ali da região ali, ela ficava levantando para não encostar no cocô. É, nesse ponto, eu acho assim que, não, isso é um sinal de que vai dar certo o desfraude e eu posso dar continuidade. Eu passei o verão inteiro utilizando calcinha nela, calçãozinho. Quando ela fazia xixi na roupa ou cocô, eu ia lá e lavava. Só que não deu certo, gente. Ela mostrou no início que tava querendo fazer,
Só que não deu certo, tá? Ela não falava, ela não avisava, ela não dava sinais de que ela ia fazer antes, só dava sinais depois, né? E não era algo que a gente não tivesse controlando, a gente tava controlando, tava olhando, mas não tava dando certo. Eu acabei então desistindo naquele momento ali, ainda lá em 2016, 2017, de fazer o desfraude dela. E falei assim, final agora de 2017 eu tento iniciar de novo, tá? Desculpa, gente. Tô bem gripada. Então eu comecei a tentar novamente o desfraude com ela no final de 2017, mais ou menos no mesmo período, tá? Outubro, novembro. Comecei com a tentativa de desfraude de novo. Só que lá vinha mais uma vez a questão da Sarah não falar. E o que eu acabei descobrindo lendo em algumas reportagens é que a criança, ela, pelo menos, tem que saber o que é xixi e o que é cocô. E falar xixi e cocô pra ela pedir quando ela tivesse com a necessidade de fazer o xixi e o cocô, tá? Eu não tô. Eu não tô, mas tá à vista, tá? Deixa eu pegar o livro pra mostrar pra vocês. Aqui, ó, gente. Eu comprei um livro. Deixa eu pegar aqui. Eu peguei também a revista. Que daí esse assunto, se vocês quiserem que eu fale, eu falo, tá, gente? Mas aí vai ficar para um próximo vídeo, tá? Peguei aqui os dois. Vai cair. Então deixa eu... Opa, deixa eu aqui mostrar pra vocês. Sabia que eu ia fazer besteira, gente. Aqui, ó. Esse livro aqui, ó. Tá? Eu não sei se vocês vão conseguir ver bem a capa dele, tá? Se vai focar aí pra vocês. Mas esse livro aqui é Sinais da Linguagem do Bebê. O que diz basicamente nesse livro, tá? Que a gente pode ensinar alguns sinais básicos para a criança aprende e antes de aprender a falar com palavras, ela começa a falar com gestos, tá? Então tem alguns gestos aqui que eu achei que seria importante eu ensinar para Sara, porque assim que eu ensinasse para ela esses gestos, ela iria fazer, tá? Então vou mostrar pra vocês aqui o da fralda, tá? Pra trocar a fralda, tá? Que ele, basicamente assim, né? Ele mostra um desenho como tem que fazer. Então essa parte fica interessante mostrar pra criança. E ele diz o que tem que fazer, né? Então no caso é bater no quadril, tá? Esse aqui do cantinho em cima, tá? É bem básico, tá? Eu vou ver se eu não... Eu vou ver se eu tiro foto e deixo lá no Insta, tá? Essas fotos. Porque daí quem quiser pegar e copiar e tentar fazer em casa com seus filhos pode tentar fazer, tá? Mas basicamente o que aconteceu aí nesse ponto então? Como eu descobri que era mais fácil a criança fazer o desfraude, né? Se ela soubesse falar xixi, cocô. E esse livro de sinais, ele basicamente ensina a criança a falar através de gestos. Eu pensei assim, eu vou fazer algo que pra mim vai ser mais útil, que vai ser eu mostrar pra ela o sinal, já que eu tô tentando fazer ela falar e ela não fala. Como é que eu fazia então pra ela falar? E aí eu descobri que ela não queria falar essas palavras, tá? Toda vez que eu trocava ela, eu mostrava pra ela, eu falava assim, ó, filha, na fralda tem xixi, na fralda tem cocô. E já aproveitava que eu tava falando em fralda com ela e batia, né? Fazia assim, só que no quadril, né? Dava essas batidinhas no quadril. Eu tentei, então, no final de 2017, início de 2018, fazer o desfraude com ela e não deu certo. Tá? Tentei de todas as maneiras e não deu certo. A gente veio aqui pro apartamento e continuou com este problema. Tentava fazer desfraude e não ia, tá? Ela fazia xixi no chão, ela fazia xixi no colchão, no sofá, no próprio berço dela, mas ela não fazia no pinico, tá? A gente tem um pinico aqui em casa que a gente utiliza com ela.
a gente comprou redutor de vaso, isso antes de se mudar pra cá. E não funcionava, a gente botava ela, né, tirava ela da fralda, botava ela sentadinha ali, levava ela, a gente tentou controlar mais ou menos o tempo de um xixi para outro. E era assim que a gente tava tentando fazer, mas não tava dando certo. Aí eu meio que desisti, falei assim, não, eu vou desistir, mais perto lá de outubro, novembro, eu começo de novo. Só que aconteceu, acho que um pouquinho antes disso, acho que em julho, agosto, eu não tô muito lembrada agora, um pouquinho antes disso, eu resolvi que eu ia fazer, independente se tivesse frio ou não, eu ia fazer, tá? Eu acho que foi um pouquinho antes isso de julho e agosto, tá? Eu lembro que a gente tinha ido no centro comprar um pacote de fralda, tinha que fazer algumas outras coisas no centro. E eu fui e comprei um pacote de fralda. O pacote de fralda que eu comprei pra ela, eu fui, era super baratinho, eram uns R$ 9 o pacote. 9 e um pouquinho, tá? Não era mais do que R$ 10. Eu olhei aquele pacote e falei assim, esse é o último pacote de fralda que eu vou comprar. Não vou comprar mais pacote de fralda. E isso é uma coisa que eu digo pra vocês, que vocês têm que botar na cabeça de vocês e realmente fazer, gente. No meu caso, a Sarah já tava com 2 anos e um pouquinho, tá? Acho que, deixa eu ver, fevereiro, abril, maio, junho, julho, agosto. Ela tava com quase 2 anos e meio, tá? Ela não tava ainda com 2 anos e meio, ela tava com quase 2 e meio. E eu botei na minha cabeça que ela seria o último pacote de fralda que eu ia comprar e que de fato eu não compraria mais. Então o que eu fiz? Eu comprei aquele pacote, cheguei em casa pra colocar nela e eu percebi que a fralda era bem menor do que indicado pro tamanho, sabe? Por exemplo, eu já tava usando o último tamanho de fralda. E essa fralda que eu comprei, se eu não me engano, ela era uma G. Ela não era aquela fralda maiorzinha. Ela era uma G. E a indicação por peso ainda tava dentro do peso que a Sarah tinha pra usar. Quer botar no jogo, Sarah? Deixa eu ver aqui onde que tá o jogo. Ó, o jogo. Você vai fazer barulho? Vamos botar outro? Esse aqui, ó, cadê? Esse aqui. Ai, quebra-cabeça. Então, gente, o que acabou acontecendo, tá? A fralda, pelo peso, dava pra usar na Sarah. Só que a fralda tava pequena. Então, o que eu acabei decidindo fazer? Eu ia utilizar do jeito que tava mesmo, só pra hora de dormir, né? E mesmo assim, na hora de dormir, a fralda saía seca. Então, meio que eu percebi que à noite, ela já não fazia mais xixi na cama. O problema mesmo era durante o dia. Então eu comecei a fazer, porque na verdade as pessoas fazem ao contrário, né? Começam durante o dia. E acertou. Tem que fazer mais outro, Sarah. Vai fazer outro? Vou trocar o jogo. Faz esse aqui, ó. Esse aí é bonito pra fazer. Desculpa o barulho, tá, gente? Mas ela tá jogando aqui do lado. E assim ela para um pouquinho pra poder gravar pra vocês, tá? Então, voltando aí ao assunto do vídeo. Que basicamente, então, aconteceu? Eu, em vez de fazer o natural que todo mundo faz, de começar pelo dia e depois pela noite, eu comecei pela noite e depois pelo dia. Eu já tinha reparado que durante a noite ela não fazia xixi na cama. Não, não sujava a fralda. Então aquela fralda que eu botava nelas durante a noite, eu deixava separadinha pra colocar no outro dia, caso acontecesse dela ir pra cama sem fazer xixi. Então toda vez que ela ia fazer xixi, tanto no pinico quanto no banheiro, a gente comemorava, a gente fazia festa pra ela, a gente aplaudia. Ela gosta muito de que deem aplausos pra ela, né, quando ela faz uma coisa certa. Então a gente ia lá e aplaudia, a Sarah fez xixi. A gente mostrava o xixi pra ela, o cocô, dava tchau. Quando ela fazia na fralda, a gente levava até o banheiro, colocava lá e dava tchau. E ela gostava disso, ela gostava de ver o xixi e o cocô indo embora. Então a gente lá apertava descarga, ela olhava.
tudo direitinho. O que começou a acontecer então nesse processo? Tá mais ou menos assim, acho que um mês ou menos de um mês, tá? Não passou de um mês esse processo. Ela começou a pedir. Só que o problema é que ela não pedia xixi, ela só pedia cocô. Então ela batia na fralda e falava cocô, cocô, cocô. E a gente sabia que quando ela falava cocô era xixi. Então a gente levava ela no banheiro, né? Ela fazia o xixi dela. E a gente corrigia ela, a gente falava pra ela que não era xixi, que era cocô. Que não era cocô, era xixi. E quando ela fazia cocô, a gente dizia, né, cocô, cocô. E em mais ou menos um mês, um pouquinho menos de um mês, ela já não estava mais usando a fralda. A gente ainda utilizava para sair. Então, todo que era lugar que a gente ia, que era mais longe, a gente levava ela com fralda. Ou a gente deixava a fralda, por exemplo, a minha mãe, a gente deixava a fralda lá e pegava ela pra usar em períodos de noite, por exemplo, sabe? Na última vez, inclusive, que a gente foi lá na minha mãe, ela ainda fez xixi 2 vezes na cama de noite, tá? Numa ela fez xixi, na outra a gente colocou a fralda e aí ela fez na fralda durante a noite, tá? Mais ou menos por aí, então, o que eu tenho pra dizer pra vocês, tá? Às vezes a criança, ela gosta de ir num determinado lugar. Então, se esse lugar é perto de casa, tenta fazer um teste de levar ela, fazer o xixi antes. Fazer o xixi antes, né? Dizer pra ela assim, vamos fazer o xixi pra gente sair? E aí ela faz o xixi e aí você sai. Dependendo do lugar que vocês estiverem, se tiver como levar o redutor, pelo menos, do vaso, tá? Levem, porque vocês não sabem se vocês vão encontrar um banheiro que seja adaptado para criança, tá? A gente foi num shopping aqui perto de casa e esse shopping tinha um vaso pequenininho. Ela ficou maravilhada, porque ela conseguia dar descarga, ela conseguia sentar sozinha, ela conseguia lavar a mão dela sozinha. E ela ficou toda maravilhada. A gente foi num outro shopping e aí lá a gente achou que tinha o tal do vaso. Não levei o redutor, né? No que tinha o vaso pequenininho eu levei o redutor. Nesse eu não levei o redutor. Quando a gente chegou lá, ela não fez xixi porque não tinha o redutor e não tinha o vaso pequenininho. O que acabou acontecendo então, gente? A gente passou, né, o período que a gente ficou ali no shopping sem ela fazer xixi. Então a gente levou ela, acho que umas 2, 3 vezes no banheiro. E ela não fez xixi, ela não quis fazer xixi. A gente chegou em casa, foi a gente chegar em casa, ela viu o pinico, ela sentou e ela fez xixi. Então nesses casos o que acontece? Vocês vão sair, ou levem o pinico ou levem o redutor. Hoje em dia é mais fácil levar o redutor. O redutor é uma coisa mais leve, menorzinha e estimula a criança a fazer fora. Outro problema que a Sarah tem, constantemente eu noto isso com ela. Se ela vai num lugar que o vaso sanitário não é igual ao de casa, por exemplo, não é tudo branquinho, ela não quer fazer xixi. Ou o banheiro não é parecido com o banheiro de casa, ela não quer fazer xixi. Nem cocô. Então, essa parte do desfraude, a gente tem que cuidar um pouco como é que acontece. E também tentar fazer com que ela, no caso a criança, ela se sinta à vontade no banheiro que ela está utilizando. No caso da Sarah, foi mais fácil, porque foi essas questões que eu falei pra vocês, né? A gente estimulava ela a falar xixi, cocô, e além da gente estimular ela a falar o xixi, cocô, a gente também ensinou ela através de sinal a falar fralda. Então quando ela tava com a fralda, a gente falava pra ela assim, que é a fralda suja, a gente ia lá e batia assim, no quadril pra mostrar pra ela qual que era o sinal de fralda. Esse livro que eu mostrei pra vocês, todos os sinais ela aprendeu, ela fez? Não, né? Algumas coisas foi muito mais fácil para ela falar do que ela fazer, tá? E então, assim, pouquíssimas coisas ela sabe falar, né? Hoje em dia ela sabe pedir mamar, água, o que mais que ela sabe pedir? Eu acho que pão, ela sabe pedir, papá, ela sabe pedir, xixi, cocô, né? Que ela sabe, e jogo, tá? Jogo, guardar, colocar, são essas palavras que a Sarah sabe falar atualmente, tá? E já
engatando aí nesse tema, eu comprei essa revista aqui, gente. Já faz algum tempo, tá? Deixa eu ver se aqui diz de quando que ela é. Ela só diz aqui que é do ano passado, tá? Mas eu comprei ela saiu algum tempo depois de eu receber aquele possível diagnóstico no posto. E eu acabei comprando ela porque, assim, a gente suspeita que ela tem autismo, mas, pelos sinais que ela dá, a gente acha que se ela tem autismo, ela tem um grau super leve, tá? Que no caso é esse o Asperger, que agora tá incluso na escala do autismo como sendo o autismo mais leve, tá? Então, provavelmente eu vou fazer um vídeo falando sobre esse possível diagnóstico que a gente recebeu no posto e como foi, tá? E aí eu vou falar um pouco mais sobre alguns temas dessa revista para vocês. Mas o vídeo de hoje era sobre o desfraude, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida de como que eu utilizei ou vídeos que eu acabei vendo isso sobre a criança ter que falar, ou pelo menos saber o que ela quer, vocês podem deixar nos comentários aí pra mim, tá? Daí eu gravo um próximo vídeo pra vocês e posto aí, tá? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Beijo, fui!